Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a relação de Stewart, que é uma aplicação da lei dos cossenos que a gente viu nas aulas anteriores, certo? Bom, então, a relação de Stewart ela é usada para calcular a medida de uma seviana de um triângulo, uma seviana qualquer, dado que você conheça a medida dos lados desse triângulo e dado que você conheça a medida dos segmentos aos quais são divididos um dos lados do triângulo, tá certo? O nosso objetivo é encontrar a medida de x relacionada com todas as outras medidas já que a gente considera como conhecidas, no caso A, B e C, M e N. Perfeito? Bom, então vamos lá. Então, observe aqui comigo uma coisa. Digamos que esse ângulo aqui seja θ, certo? Bom, dessa forma, o que a gente tem é que esse ângulo aqui, ele é 180 menos θ, tá? Bom, então, pela lei dos cossenos, a gente pode afirmar duas coisas. Primeiro, eu vou aplicar a lei dos cossenos nesse triângulo aqui, ó, ADC. Então, aplicando a lei dos cossenos nesse triângulo ADC, o que a gente tem? A gente tem que B ao quadrado é igual a x ao quadrado mais m ao quadrado menos 2 vezes x vezes m vezes cosseno de θ. Então, aplicando a lei dos cossenos aqui no triângulo ADC. Perfeito? Vou deixar aqui a referência. No triângulo ADC. Tá. Agora, eu vou aplicar a lei dos cossenos nesse triângulo ADB. Então, no triângulo ADB, o que a gente tem? A gente tem que C ao quadrado é igual a x ao quadrado mais n ao quadrado menos 2 vezes x vezes n vezes o cosseno de 180 menos θ, certo? Bom, mas lembrando das nossas aulas, né, de trigonometria, o que a gente sabe é que o cosseno de 180 menos θ, ele é menos cosseno de θ, certo? Bom, logo, isso aqui nos dá então o seguinte, isso aqui então nos dá b ao quadrado igual a x ao quadrado mais m ao quadrado menos 2mx cosseno θ em cima. E eu tenho c ao quadrado igual a x ao quadrado mais n ao quadrado mais 2nx cosseno θ na equação de baixo. Tá? Então tem essas duas relações. Como o nosso objetivo é relacionar a medida dessa seviana apenas em relação a essas medidas conhecidas, em outras palavras, eu não quero que apareça θ na minha relação, não quero que apareça esse ângulo, então esse cosseno de θ ele precisa sumir. Perfeito? Para esse cosseno de θ sumir, repare que basta a gente fazer o seguinte, basta a gente multiplicar a equação de cima por n, multiplicar a equação de baixo por m e o quê? E somar as duas. Por quê? Porque ao multiplicar por n, vai ficar menos 2mnx cosseno θ. Ao multiplicar por m, vai ficar o quê? Mais 2mnx cosseno θ. Então, ao somar essas duas, o meu cosseno de θ desaparece. Tá certo? Então,
Efetuando essa conta, isso aqui vai ficar então como? Vai ficar então b ao quadrado vezes n mais c ao quadrado vezes m igual x ao quadrado vezes n mais x ao quadrado vezes m é a mesma coisa que m mais n vezes x ao quadrado, certo? E m ao quadrado vezes n mais m vezes n ao quadrado, eu também posso escrever dessa forma aqui. m mais n vezes mn. Certo? E aí, com isso, nós temos o quê? M mais n é o quê? M mais n dá a medida do lado BC, aqui no caso desse triângulo. Então, esse cara daqui, ele é igual a esse cara aqui também. Logo, a gente ficou com b ao quadrado vezes n mais c ao quadrado vezes m igual a x ao quadrado vezes a mais a vezes m vezes n. Essa relação que a gente acabou de encontrar é que é conhecida como a relação de Sturt, que te permite calcular a medida de qualquer seviana de um triângulo, dado que você conheça a medida dos lados, assim como a medida dos segmentos que uma das extremidades da seviana forma, certo? Então, vamos resolver um exercício agora usando exatamente essa relação que a gente acabou de ver. Bem, nosso problema é o seguinte, a gente tem aqui, o ponto B pertence ao segmento AC, dista 2 centímetros do ponto A e 1 centímetro do ponto C. Qual é a medida do raio de um círculo que tangencia exteriormente os círculos de diâmetro AB e BC e tangencia interiormente o círculo de diâmetro AC? Tá? Então, vamos resolver esse problema agora. Pela situação descrita no problema, né, a nossa figura é essa daqui, né? A gente tem aqui um segmento AC, eu tenho aqui um ponto B pertencente ao segmento AC, em que a distância até A é 2 e a distância até C vale 1. E ele quer saber o raio do círculo que tangencia exteriormente os círculos de diâmetros AB e BC e tangencia interiormente o círculo de diâmetro AC. Então, dados esses dois círculos e esse círculo maior, a gente tem esse círculo aqui, que tangencia exteriormente esses dois e interiormente esse aqui. Ah, mas por que você não desenhou aqui embaixo? Dá no mesmo, né? Porque o círculo aqui embaixo ele é simétrico a esse, então o raio vai ser igual, né, por uma questão de simetria. Tá? Então, dados essas informações, o que a gente tem que encontrar é a medida desse raio aqui. Tá legal? Bom, então vamos lá. O que a gente sabe, né? Se a distância de B até C é 1, então o raio desse círculo aqui, né, uma vez que esse segmento é igual a esse, vai ser então o quê? Vai ser então meio. Tá certo? Bom, se a distância de B até A é 2, então o raio desse círculo aqui vale 1. Tudo bem? Então, o nosso objetivo é achar esse raiozinho aqui. Tá. Então, vamos lá. Ah, outra coisa que é importante. Se esse diâmetro todo vale 3, então, eu vou anotar aqui embaixo, o raio do círculo maior vai ser, então, o quê? 3 sobre 2. Tá? Uma vez que esse diâmetro vale 3. Tá bom? Bom, então, vamos lá. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu primeiro vou ligar esses dois centros. Tá? Em geral, quando você tem circunferências tangentes, principalmente exteriormente, ligar os centros geralmente é uma boa técnica. Geralmente gera boas coisas. Então, o que eu tenho é o seguinte, daqui até aqui é 1, daqui até aqui eu vou chamar de Rzinho o raio desse cara aqui. Então, esse segmento aqui
ele vale 1 mais Rzinho. Tudo bem? Bom, da mesma maneira, eu vou ligar esses dois caras aqui. Então, repara, daqui até aqui é Rzinho, daqui até aqui é meio. Então, esse cara aqui ele vale o quê? R mais meio. Tá bom? E aí, repara uma coisa. Vou ligar daqui até aqui. Esse centro com esse centro da circunferência maior. Então, repara o seguinte. Daqui até aqui vale 3 sobre 2. Daqui até aqui vale Rzinho. Então, esse segmento aqui, ele vale, então, o quê? 3 sobre 2 menos Rzinho. Então, eu tenho aqui um triângulo com vértices no centro dessa circunferência que a gente quer, nesse aqui e nesse aqui. Então, eu tenho esse triângulo, onde esse segmento azul é uma seviana desse triângulo. E está tudo em função de R, exceto esse segmento e esse segmento. Então, o que eu vou fazer vai ser aplicar a relação de Stewart nesse triângulo para achar o valor de Rzinho. É isso que eu vou fazer. Então, pela relação de Stewart, o que a gente tem é o seguinte. Bom, eu vou ter a medida desse segmento ao quadrado vezes a medida desse segmento aqui, onde a medida desse segmento aqui é igual a 1. Por quê? Porque daqui até aqui é 3 sobre 2 menos meio, fica igual a 1. E já aproveitando, a medida desse segmento aqui é igual a meio. Por quê? Porque esse raio é 3 sobre 2, com menos 1 dá exatamente meio. Então, aplicando a relação de Stewart, o que eu vou ter vai ser o seguinte, eu vou ter esse ao quadrado vezes 1. Então, vai ficar 1 mais R ao quadrado vezes 1, mais esse segmento ao quadrado vezes meio, então vai ficar R mais meio ao quadrado vezes meio, igual ao que eu quero, né? No caso seviano, que é 3 sobre 2 menos R ao quadrado vezes o segmento todo, que vai ser o quê? Meio mais 1, 3 sobre 2. Mais o quê? 3 sobre 2 vezes meio vezes 1. Vezes meio vezes 1. Certo? Então, a parte mais difícil do problema era o desenho inicial, obviamente, e a sacada de você ligar os centros, né, e observar que você chega num triângulo, principalmente essa ligação aqui, que é a mais difícil, e perceber que você tem um triângulo que você pode aplicar a relação de estudo. Essa questão é uma questão bem difícil. Bom, uma vez, né, armada essa expressão, daqui para frente é só fazer conta, e aí eu vou deixar como dever de casa. O resultado que você tem que encontrar é 3/7. Certo? Então está aí um bom problema, um problema difícil de aplicação de relação de Stewart, que é uma consequência imediata da lei dos quocientes que a gente via, que a gente assistiu nas nossas últimas aulas. Tá bom? Então, a gente encerra a nossa aula de hoje e até a próxima.